Quando a escuridão engole as aldeias e o silêncio é quebrado apenas pelo zumbido de insetos, uma luz minúscula dança no ar. Um vagalume, você pensaria. Mas nas terras dos povos Ewe, em Gana, Togo e Benin, essa luz pode esconder um segredo aterrorizante. O Adze, uma criatura vampírica que desafia a imaginação. Essa lenda, enraizada na mitologia africana, não é apenas uma história para assustar crianças desobedientes. É um reflexo de medos profundos, crenças espirituais e da complexa visão de mundo de uma cultura rica. Vamos explorar as origens, lendas, relatos e curiosidades do Adze, uma entidade que sussurra terror nas sombras. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga o escuro. Antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. A lenda do Adze é profundamente entrelaçada com a cosmovisão do povo Ewe, que habita o sudeste de Gana, o sul de Togo e partes do Benin. Essa criatura é mencionada em narrativas orais transmitidas por gerações, um testemunho da riqueza da tradição africana que valoriza a palavra falada como guardiã da história. Diferente de vampiros europeus com suas capas e presas, o Adze é uma entidade metamórfica capaz de assumir a forma de um vagalume ou, em algumas versões, uma bola de luz. Essa habilidade de transformação é central para sua mitologia, sugerindo uma conexão com o mundo espiritual, onde as fronteiras entre o físico e o sobrenatural são fluídas. Mas de onde vem essa lenda? Para entender, precisamos olhar para o contexto cultural e histórico dos Ewe. Os Ewe possuem uma visão de mundo onde espíritos ancestrais e forças invisíveis coexistem com os vivos. A bruxaria, em particular, é uma crença poderosa, muitas vezes associada a forças malévolas que podem manipular a vida e a morte. O Adze, segundo estudiosos como John K. Thornton, em seu trabalho sobre religiões africanas, é provavelmente uma personificação desses medos. Ele representa a ameaça de indivíduos que, através de poderes sobrenaturais, prejudicam a comunidade. A escolha do vagalume como forma principal do Adze não é acidental. Na escuridão das noites africanas, o vagalume é uma presença comum, mas sua luz intermitente pode parecer misteriosa, quase sobrenatural. Essa associação reforça a ideia de que o perigo pode estar escondido nas coisas mais comuns. Outra teoria sobre a origem do mito aponta para influências regionais. Os Ewe compartilham laços culturais com outros povos da África Ocidental, como os Fon e os Yorubá, que também possuem lendas de entidades vampíricas ou espirituais. Por exemplo, o conceito de Abiku entre os Yorubá, espíritos que causam doenças ou morte, tem paralelos com o Adze. No entanto, o Adze é único por sua ligação com a bruxaria. Acredita-se que ele seja um espírito que serve ou habita bruxos, conhecidos como Abasson na língua Ewe. Esses bruxos, segundo a tradição, usam o Adze para causar danos, como doenças ou mortes inexplicáveis, especialmente entre crianças. Essa conexão com a infância é um gatilho poderoso. Quem não sentiria arrepios ao imaginar uma criatura que ataca os mais vulneráveis? A influência do colonialismo também moldou a transmissão do mito, embora não sua origem. Missionários e colonizadores europeus, ao documentarem as crenças africanas, muitas vezes reinterpretaram lendas como a do Adze, associando-as a superstições primitivas. No entanto, esses registros, como os encontrados em arquivos etnográficos do século XIX, preservaram detalhes cruciais. Eles confirmam que o Adze já era uma figura estabelecida na mitologia Ewe muito antes do contato com europeus. Sua persistência sugere que o mito não é apenas uma história, mas um mecanismo cultural para explicar o inexplicável: mortes súbitas, doenças misteriosas e a desconfiança de forças ocultas. Um aspecto intrigante é a relação do Adze com a moralidade. Nas comunidades Ewe, a lenda serve como um conto de advertência, reforçando valores como bondade e solidariedade. Acredita-se que o Adze ataca aqueles que violam normas sociais ou agem com egoísmo, uma mensagem que ressoa em muitas culturas africanas. As lendas do Adze são contadas em sussurros ao redor de fogueiras, em reuniões de anciãos e em momentos de alerta comunitário. Cada narrativa reforça o terror da criatura, mas também sua complexidade. Diferente de monstros unidimensionais, o Adze é uma figura multifacetada, capaz de enganar, possuir e destruir. Vamos conhecer as principais lendas que circulam entre os Ewe
e por que elas continuam a fascinar. Uma das lendas mais conhecidas descreve o Adze como um vagalume que invade casas à noite. Segundo a tradição, ele pode passar por qualquer fresta, por menor que seja, como uma porta entreaberta ou uma janela mal fechada. Uma vez dentro, ele se transforma em uma forma humana, muitas vezes indistinguível de um membro da comunidade. Nessa forma, o Adze suga o sangue ou a força vital de suas vítimas, preferindo crianças por sua pureza e vulnerabilidade. A vítima não morre imediatamente. Em vez disso, adoece lentamente com sintomas que desafiam explicações médicas. Outra lenda explora a habilidade do Adze de possuir pessoas. Acredita-se que, em sua forma humana, ele pode habitar o corpo de um bruxo ou de alguém suscetível à sua influência. Essas pessoas, chamadas de Abasson, tornam-se agentes do mal, usando os poderes do Adze para prejudicar vizinhos ou rivais. Uma história específica, contada em vilarejos de Togo, relata uma mulher que, após ser possuída, começou a vagar à noite, deixando um rastro de mortes infantis. A comunidade, desesperada, consultou um adivinho que realizou rituais para expulsar o Adze. Essa lenda destaca a importância dos líderes espirituais na cultura Ewe, que atuam como mediadores entre o mundo físico e o sobrenatural. Uma variação menos comum, mas igualmente assustadora, sugere que o Adze pode assumir outras formas além do vagalume, como um morcego ou até um enxame de insetos. Essa multiplicidade reforça sua natureza elusiva. Em uma história registrada por antropólogos na década de 1970, um caçador tentou capturar um Adze em sua forma de vagalume apenas para ser confrontado por uma figura humana que desapareceu em uma nuvem de fumaça. Essa narrativa sublinha a ideia de que o Adze é quase impossível de derrotar, um gatilho que mantém as comunidades em alerta constante. Você já sentiu aquele arrepio de que algo está te observando na escuridão? Talvez seja o Adze escondido na luz. As lendas também descrevem métodos de proteção contra o Adze. As comunidades Ewe desenvolveram rituais e amuletos para afastar a criatura. Máscaras esculpidas com símbolos sagrados são penduradas em casas, enquanto danças e cânticos específicos são realizados em cerimônias. Esses rituais, documentados por etnógrafos como Diederik Westermann, não são apenas superstições. Eles reforçam a coesão social, unindo as pessoas contra um inimigo comum. A crença no poder desses métodos é tão forte que, em algumas aldeias, famílias ainda mantêm amuletos tradicionais, mesmo em tempos modernos. Isso nos faz refletir: até que ponto confiamos em objetos ou rituais para nos proteger do desconhecido? Por fim, uma lenda intrigante sugere que o Adze pode ser capturado, mas a um custo. Disse que um adivinho poderoso pode aprisionar o Adze em um recipiente encantado, mas o processo é arriscado e pode levar à morte do praticante. Essa história, embora rara, adiciona uma camada de esperança às narrativas, sugerindo que o mal pode ser enfrentado, ainda que com sacrifício. Essas lendas, ricas em detalhes e emoção, não apenas assustam, mas também ensinam. Elas nos lembram que, mesmo nas histórias mais aterrorizantes, há lições sobre coragem e comunidade. Com as lendas do Adze em mente, vamos agora explorar os relatos de avistamentos e histórias que, segundo as comunidades Ewe, confirmam a existência dessa criatura. Embora muitos considerem o Adze uma figura mitológica, para os Ewe, ele é uma presença real, cujos encontros são narrados com convicção. Esses relatos, transmitidos oralmente e ocasionalmente registrados por etnógrafos, oferecem uma visão fascinante sobre como a crença no Adze molda a vida cotidiana. Prepare-se para histórias que vão fazer você questionar o que é real. Um dos relatos mais antigos, documentado no início do século XX por missionários europeus, descreve um surto de doenças em uma aldeia no sul de Togo. Crianças começaram a adoecer com febres inexplicáveis, e os anciãos atribuíram os casos a um Adze. Segundo a história, uma luz brilhante foi vista pairando sobre as casas das vítimas na noite anterior ao início dos sintomas. Um adivinho foi chamado, e após um ritual envolvendo cânticos e oferendas, a luz desapareceu, e as crianças se recuperaram. Esse relato, preservado em arquivos coloniais, ilustra como o Adze era usado para explicar fenômenos médicos desconhecidos, um padrão comum em muitas culturas. Outro relato, registrado por antropólogos na década de 1960, envolve um homem que alegou ter encontrado um Adze em sua forma humana. Ele descreveu uma figura que apareceu em sua casa à noite, com olhos brilhantes e uma aura de frio intenso.
O homem, protegido por um amuleto, conseguiu afastar a criatura recitando orações tradicionais. Essa história, embora não verificável, reflete a crença de que a proteção espiritual é essencial contra o Adze. O detalhe dos olhos brilhantes é particularmente intrigante, pois aparece em várias narrativas, sugerindo um traço consistente na mitologia. Em algumas comunidades, avistamentos de vagalumes em circunstâncias incomuns são imediatamente associados ao Adze. Por exemplo, uma história contada em Gana relata que um grupo de agricultores viu um vagalume grande pairando sobre um campo onde uma criança havia desaparecido. A comunidade realizou rituais de purificação e o vagalume nunca mais foi visto. Esses relatos, embora possam ser explicados por fenômenos naturais, reforçam o poder do mito. A ideia de que um simples inseto pode ser uma ameaça mortal é suficiente para manter as pessoas vigilantes. Você já viu algo estranho na noite que não conseguiu explicar? Os registros históricos também mencionam cerimônias comunitárias para combater o Adze. Em um relato de 1930, um etnógrafo descreveu uma dança ritual em uma aldeia Ewe, onde os participantes usavam máscaras e cantavam para afastar a criatura. Durante a cerimônia, um ancião narrou um encontro passado, no qual um Adze foi expulso após um confronto com um líder espiritual. Esses eventos não apenas reforçam a crença no Adze, mas também servem como momentos de união, onde a comunidade reafirma sua força coletiva. Esse aspecto é crucial. O Adze não é apenas uma ameaça individual, mas um desafio para toda a aldeia. Um relato particularmente marcante vem de uma tradição oral que descreve um Adze capturado por um adivinho. Segundo a história, a criatura foi atraída para uma armadilha feita de ervas sagradas e aprisionada em um pote encantado. O adivinho, no entanto, morreu dias depois, supostamente vítima da vingança do Adze. Essa narrativa, embora dramática, reflete a tensão entre o desejo de controlar o sobrenatural e o respeito por suas forças. Histórias como essa são contadas para ensinar humildade e cautela, lembrando que o confronto com o Adze exige coragem, mas também sabedoria. Esses relatos, embora baseados em crenças, são valiosos por sua riqueza cultural. Eles mostram como o Adze não é apenas uma história de terror, mas uma ferramenta para lidar com o desconhecido. A ausência de evidências físicas não diminui sua importância. Para os Ewe, a realidade do Adze está na experiência coletiva e na força da tradição. Ao ouvir essas histórias, é difícil não sentir um arrepio. Será que há algo mais nas luzes que vemos à noite? Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!